Olá a todos, espero que todos estejam bem. A gravação está ocorrendo mediante a possibilidade que teve de eu gravar a aula de fadiga e teoria do governador central na última transmissão que a gente fez aqui no grupo de estudos. Então, tentar reabordar algumas das coisas que a gente comentou lá na sessão que a gente teve. Aqui vai ser um pouco mais profunda até do que a que a gente teve da última vez, porque da última vez a gente teve ali algumas discussões que acabou levando a transmissão pouco mais pra tarde, e aí acabou que a gente não conseguiu encerrar. Então aqui eu vou tentar completar os slides que faltaram também e falar as mesmas coisas que a gente já abordou na reunião ao vivo. Então, meu nome é Lucas, sou discente do curso de Educação Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou membro do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, professor Anderson lá, que é meu orientador. E membro também do grupo de pesquisa em adaptações neuromusculares e morfofuncionais ao treinamento assistido. Grupo esse é coordenado pelo professor Cláudio, que é meu orientador na maioria dos meus trabalhos que eu desenvolvo por lá. Sobre fadiga, é importante a gente entender que boa parte dos conteúdos que eu estou trazendo aqui e dos conteúdos em geral sobre fadiga não são certos ainda na literatura, ou seja, vai ter muitos conflitos de teorias para teorias. Então, aqui é um dos pontos de vista das teorias já trabalhadas sobre fadiga. Então, nada do que eu falar aqui é 100% garantido. Então, é importante que vocês entendam isso e que eu fale isso para demonstrar que eu também não tenho nenhum conflito de interesse com essa temática. Eu estou trazendo essa temática aqui, é uma das temáticas que vem sendo mais envolvida nos últimos anos, e também tem outras linhas envolvidas. Então, pode ser que numa eventual situação eu também traga outras teorias que complementam o modelo de fadiga. Então, é importante a gente falar isso e estabelecer isso aqui no começo, para que as coisas que vão ser apresentadas vocês não entendam como verdade absoluta, mas sim como uma vertente do conhecimento nas idealizações do que é fadiga. Então, dito isso, a gente pode começar e dar início a esses debates sobre fadiga. Então, é importante entender que as definições de fadiga elas são diversas, então não há uma só definição de fadiga. Quando a gente fala de fadiga, geralmente, a gente usa uma definição mais enxuta que agrupa várias dessas definições. Então, algumas das definições que a gente tem na literatura sobre fadiga é momento que o participante não consegue manter a contração muscular necessária ou a carga de trabalho realizada. Cansaço extremo após o esforço, redução na eficiência do músculo, órgão ou etc. após atividade prolongada. Aqui eu não gosto muito dessa definição porque ela prioriza a atividade prolongada. E aí você fica na ideia de que atividades curtas não poderiam trazer uma fadiga, o que não é verdade. A falha em manter a força necessária ou esperada. Aqui essa é uma definição legal, mas que ao falar de força esperada, não dá pra gente ter certeza, porque a força esperada, por exemplo, predita por um teste de RM, ela pode variar da sua fadiga prévia ou seu tempo de sono nos últimos dias. Então, não dá pra gente falar força esperada, tá? É sempre em comparação a um momento anterior e de preferência que esse momento anterior esteja perto. Então, por exemplo, duas séries de musculação, você tem um momento anterior muito perto um do outro. Então, vai ter ali 2, 5 minutos de intervalo entre o momento. Então, a força esperada está muito próxima. Se você falar de uma força esperada de um dia, 2 dias atrás, pode ser que a sua alimentação, o seu sono afete essa força esperada. Então é sempre bom você comparar com o momento anterior, mas que seja próximo ali um do outro. Fadiga produzida por falha gera saída no córtex motor. Aqui a gente já entra num aspecto da fadiga como manifestação central, ou seja, como eu vou ter uma regulação ali no meu sistema nervoso que pode diminuir ou se autorregular para diminuir a saída do córtex motor e gerar uma contração voluntária. É uma perda da capacidade máxima de geração de força. Então, essa definição é legal, mas a gente pode ter também uma perda da capacidade submáxima de geração de força, ou propriamente não só geração de força, mas capacidade de acelerar um objeto. Então, a perda de capacidade de aceleração pode ser uma manifestação de fadiga. Então, aí já entra um outro aspecto da fadiga. Estado reversível de depressão da força, incluindo a taxa mais baixa de aumento da força e relaxamento mais lento. Aqui é uma definição bem legal e traz a fadiga como algo reversível, ou seja, vai conseguir controlar a fadiga com, por exemplo, tempo de descanso. É claro que, dependendo da magnitude da fadiga, o tempo de descanso vai ter que ser proporcional a essa fadiga.
Então, pô, eu não consigo fazer uma prova de 42 km 2 vezes numa semana, por exemplo. Eu vou ter uma fadiga ali acumulada muito grande. A não ser que eu tenha um cara que tenha um condicionamento muito grande para fazer isso. Então, falando de pessoas, entre aspas, normais, né? A fadiga ela vai estar muito dependente do tempo que você tem para se recuperar dela. Qualquer redução induzida pelo exercício na capacidade de um músculo de gerar força ou potência por suas causas periféricas e centrais. Aqui a segunda parte da definição é muito boa, mas a primeira a gente tem que entender que, dependendo do nível de atividade física da pessoa, o nível de condicionamento, a fadiga ela pode gerar incapacidades do músculo de gerar força. Então, não só exercício, tá? Dependendo do nível de atividade física da pessoa, por exemplo, um idoso, uma caminhada para ele já é fadigante. Então, só exercício não gera fadiga, tá? Atividade física, exercício físico, tarefas laborais geram também fadiga a depender do condicionamento da pessoa. Fale em continuar trabalhando em uma determinada intensidade de exercício. Aqui é aquela ideia, por exemplo, do drop set. O drop set ele vai induzir fadiga em diferentes intensidades do exercício. Ou seja, eu faço um drop set com 80%, reduzir a carga para 70%, eu consigo continuar a série mesmo tendo falhado ali em 80%. É claro que o número de repetições provavelmente não vai ser o mesmo de 70%, apesar da carga ser a mesma. Mas a queda ali vai se dar pelo acúmulo de fadiga. Então eu vou continuar trabalhando, executando o trabalho, mas eu vou perder ali a capacidade máxima desse trabalho ou submáxima, como foi abordado anteriormente. Qualquer redução induzida pelo exercício na capacidade de exercer força ou potência muscular, independente da tarefa ser ou não sustentada. Então, é, essa fadiga, ela não vai se manifestar só em eu acabar a atividade. Quando eu paro uma atividade antes do meu intuito de acabar, por exemplo, quando eu acabo uma atividade antes da falha, eu também vou ter ali uma fadiga sendo gerada ao longo daquele exercício. Então, eu não preciso sustentar uma atividade até a falha para ter fadiga. Só de eu me exercitar, eu já vou ter ali uma pequena contribuição de fadiga que vai aumentando conforme você vai se exercitando. Então, a fadiga, ela é uma manifestação que você está fazendo alguma coisa. A magnitude dela vai ser diretamente proporcional à intensidade e ao volume dessa coisa que você está realizando. É uma redução progressiva na ativação voluntária do músculo durante o exercício. Então, aqui, durante o exercício, às vezes nem tanto. Às vezes durante séries, durante volumes de treino. Então pode ser que, conforme você passa de uma série para outra, você vai perdendo capacidade de ativação conforme você vai fadigando. A gente vê que ali próximo à falha a gente tem uma ativação bem grande. Mas próximo da falha na série seguinte, pode ser que essa ativação caia, dependendo novamente do seu nível de treinamento. Então a gente tem que ter essas ideias de nível de treinamento, condicionamento, capacidade do indivíduo, para quando a gente falar de fadiga, a gente ter ali uma base melhor para argumentar e como que a gente vai abordar aqui? A definição que eu vou trazer aqui é uma definição que agrupa a maior parte dessas definições anteriores, como a redução da capacidade de produzir trabalho comparada a um momento anterior, onde as causas podem ser periféricas, músculo, por exemplo, ou centrais, controle nervoso até a musculatura. Então, a gente tem que entender como que essas causas vão interagir para a gente também entender onde que a fadiga é manifestada e como que eu posso, talvez, ali dar um controle nessa fadiga. Então, a gente vai entender agora alguns aspectos históricos de como a fadiga foi estudada, de como a fadiga que é hoje. Então, vamos lá. A gente tem que entender um pouco de fisiologia para abordar esse tema, por isso que está no grupo de estudos, né? Porque aqui é espaço de diálogo, de debate, disseminação de conhecimento. O histórico das pesquisas em fadiga é bem amplo. Então, a gente tem ali um livro primordial do estudo da fadiga, que é o livro do Moço, que foi um fisiologista muito importante e tratou grande parte dos seus trabalhos sobre fadiga. Então, o Moço ele deu ali alguns compilados de como que é a divisão da manifestação da fadiga, quais aspectos monitorar para encontrar a fadiga, e a fadiga não seria uma falha, ou seja, eu não consegui executar mais esse exercício, eu fadiguei. Não. Você não consegue mais executar o exercício em hipótese alguma, você chegou no período de exaustão. Exaustão vai ser diferente de fadiga. Exaustão é a incapacidade total de gerar mais trabalho. Fadiga é uma
digamos assim, incapacidade momentânea de continuar gerando trabalho. Então, a fadiga, ela não vai ser, na verdade, uma falha, ela vai ser uma forma de ajuste da homeostase para você continuar mantendo aquele exercício. Como assim ajuste da homeostase? A gente vai ver isso mais pra frente. É importante que vocês entendam isso para entender que a fadiga, ela na verdade, ela não é uma limitação de você fazer o exercício, mas sim uma limitação da intensidade e do volume que você consegue fazer aquele exercício. Então, eu faço, por exemplo, uma meia maratona, eu vou estar tendo ali um controle para que eu dure naquela meia maratona o volume que eu preciso durar. Eu não vou dar tanto pique como se eu fizesse, por exemplo, tiros de 100 metros. É, eu não vou ter a mesma intensidade de uma corrida de 400. Eu não vou desgastar demais o meu sistema, porque eu sei que a duração que eu espero é muito maior do que a duração que eu estou percebendo ali, talvez. Então, eu tenho na minha cabeça o que eu preciso fazer. Então, essa regulação do cérebro para a musculatura ela vai ser muito importante, tanto para a via eferente, ou seja, do cérebro para a musculatura, quanto para a via aferente, ou seja, a contração, os químicos que estão acontecendo na musculatura, que voltam para o cérebro para gerar alguma resposta. Então, essa parte de onde monitorar, como é manifestada a fadiga e onde é manifestada, é muito importante quando a gente for falar mais para frente. E aí, depois do moço, a gente teve um fisiologista que é muito importante, o Rio. E o Rio apesar de lá trazer ali as suas teorias, por exemplo, o princípio do tamanho, princípio do calor gerado pela contração muscular, e ser premiado Nobel por isso, ele trouxe alguns vieses quando ele começou a estudar fadiga. Vieses eles foram ocultados com o passar do tempo, mas os seus trabalhos permaneceram por bastante tempo. Então, acaba que muitas das teorias de fadiga ainda levam o nome do rio erroneamente, não pelo que ele deixou de legado, mas parte do que ele incompletou do seu trabalho. Então, por mais que tenha completado posteriormente o trabalho, a parte incompleta levou mais fama. Então, acaba que alguns achados iniciais do rio ficaram com vieses que foram disseminados por pesquisadores futuros e que acabou sujando um pouco o nome do rio. Algum desses vieses que provavelmente o oxigênio seria o fator mais importante para a manutenção do exercício, e a fadiga seria algo catastrófico, onde o coração limitaria o desempenho máximo do exercício. Mas será mesmo que é só o coração que daria o quanto que a pessoa consegue prosseguir em determinado exercício? Então isso é algo importante da gente entender para discutir. E a teoria do rio, ela se baseou basicamente na fadiga induzida na musculatura, que geraria ali um acúmulo de ácido lático à época. Hoje a gente sabe que lático não, né? Lactato. Mas esse acúmulo de lactato necessitaria de uma maior força ali do coração para oxigenar esse músculo e melhorar a oxigenação das mitocôndrias para elas executarem o trabalho dela. E aí, essa fadiga do músculo fadigaria, por consequência, as mitocôndrias, ou as mitocôndrias fadigadas fadigariam o músculo, e limitaria a circulação sanguínea para aqueles músculos, causando ali uma anaerobiose. E essa anaerobiose, ela impediria a remoção de ácido lático. Esse ácido lático começaria então a se acumular e ele iria ficar acumulando ali, diminuindo a capacidade do músculo de gerar trabalho. Então eu precisaria ali de o coração trabalhando cada vez mais, chegando a um ponto que ele entraria ali num quadro de isquemia. A gente não vê até hoje quadros de isquemia em pessoas saudáveis com exercício, teste de esforço. Então, ergospirometria, por exemplo, para fazer teste de esforço, seria contraindicado. Coisa que não é hoje, a gente sabe. As contraindicações são já para pessoas que são cardiopatas e não relacionadas à fadiga que poderia ser gerada no teste. Ou, no caso da ergospirometria no teste de esforço máximo, uma exaustão momentânea, né? E aí, será mesmo que a capacidade do coração aumentar ali, o débito cardíaco imitaria mesmo o exercício? Porque se fosse essa isquemia, como eu disse, deveria ser presente em indivíduos saudáveis. Mas, bom, a gente não vê isso hoje. A gente vê que o lactato ele não causa isquemia. Pelo menos não, novamente, em indivíduos saudáveis. E não com a relação do lactato. Sim, talvez um exercício de intensidade muito alta poderia causar ali um quadro de talvez um AVC, talvez um acidente químico, que seja.
mas, novamente, indivíduos que não sejam saudáveis, indivíduos já cardiopatas. Então, a fadiga seria só um mecanismo unifatorial, para que só você tá ali em um estado de aerobiose já basta para você fadigar, e não é o que a gente vê hoje, né? Então, a correção desse modelo depois proposto pelo Rio foi que teria ali o governador central, que estaria ou no coração ou no cérebro, que regularia e diminuiria a circulação para que não chegasse ao ponto de você ter uma isquemia. Então, aqui já começou a ideia de você ter um governador central e que essa ideia foi aprimorada mais para frente de como que esse governador central, que a gente hoje supõe seja no cérebro, que é o que mais faz sentido, que é quem recebe as referências e faz as referências, no caso, e estaria ali controlando um exercício. Então, como que esse cérebro vai se conectar com a musculatura? Vai ter ali ativação muscular, gera a partir de um comando motor, é gerada a partir de um comando motor. Isso vai causar um drive descendente, que é percorrido através da espinha e vai até a musculatura. Ali na musculatura gera uma propagação neuromuscular e tem relação com o metabolismo, com o aparato contrátil, meio intracelular e o fluxo sanguíneo que chega na região. As comunicações entre esses mecanismos vão gerar uma aferência para o cérebro. E essa aferência ali vai regular ou controlar e perceber como que a intensidade daquele exercício tá, como que aquela contração tá, como está aquela musculatura quimicamente. Então, essas conexões elas vão estar ligadas de maneira aferente, ou seja, cérebro para musculatura, de maneira aferente da musculatura para o cérebro durante o esforço. E aí vai ter ali uma fadiga, que é essa manifestação dessa comunicação. Ou seja, depender de como que a musculatura ou o cérebro está notando aquele exercício, vai ter regulações nessa fadiga. A gente divide a fadiga entre fadiga percebida, ou seja, fadiga dependente de variáveis, digamos assim, cerebrais, e a fadiga do desempenho, que também tem relações com variáveis cerebrais e variáveis musculares. Então, fadiga de, que é percebida, na verdade, ela vai ter ligação também com a homeostase e com o estado psicológico. E aí, estado psicológico, a gente vai ter mais relações com aspectos psíquicos. E a homeostase vai ter relação como que o corpo está respondendo àquela atividade. E aí vai depender da glicose sanguínea, ou seja, níveis baixos de glicose sanguínea podem exigir mais de um exercício e fazer com que esse exercício seja talvez mais fatigante. É, temperatura central, temperaturas mais altas podem prejudicar bastante o desempenho, principalmente em quesito de hidratação. Ou seja, uma temperatura mais alta prejudica a hidratação e essa hidratação prejudicada afeta a homeostase. Neurotransmissor, ou seja, como que está os neurotransmissores daquela pessoa, ou seja, doenças que afetam também neurotransmissores podem afetar o movimento em si e causar mais fadiga. Ou seja, por exemplo, doenças que afetem neurotransmissores que iniciam o controle motor, elas podem tornar as tarefas mais fadigantes para aquelas pessoas. Oxigenação, ou seja, situações aeróbicas ou anaeróbicas podem influenciar na homeostase do corpo. Estado de alerta, ou seja, por exemplo, descarga adrenérgica. Então, quanto que o simpático está atuando naquele exercício. Excitação, ou seja, quanto que a pessoa tem expectativas ou quanto que a pessoa está proposta a fazer aquela atividade, expectativa da função, que é basicamente uma relação entre a aptidão da pessoa àquela tarefa, ou seja, um cara que é maratonista fazendo uma prova de 100 metros, a expectativa de função dele é diferente de um cara que é só corredor de 100 metros. Então, a forma que o coração dele acelera para começar a prova é diferente. Então, um cara que é corredor de 100 metros, o coração dele já sobe mais a frequência cardíaca, porque ele tem ali um drive de diminuição da atividade parasimpática muito maior no início dessa atividade. Humor, ou seja, o estado que a pessoa se encontra, com motivação, dor e feedback de desempenho. Feedback de desempenho também está ligado ali com a expectativa de terminar uma atividade, com a motivação também que a pessoa recebe durante a atividade. Ou seja, como que a pessoa se enxerga naquela tarefa. Tudo pode afetar o desempenho dela. E ali, fatigabilidade e desempenho, a gente vai ter função contrátil e ativação muscular como fatores fundamentais para esse desempenho se tornar fadigável. E aí a cinética de cálcio, capacidade de força, que vai estar
diretamente ligado, por exemplo, com a cinética de cálcio. Por exemplo, o mecanismo de PAP melhora a acessibilidade a cálcio, pode talvez tornar um exercício menos fadigante, porque você vai ter ali uma capacidade de produção de força maior. Fluxo sanguíneo. Um menor fluxo sanguíneo a gente vê que diminui essa capacidade de produção de força. Por exemplo, a gente faz isso com restrição de fluxo sanguíneo, diminui a carga, porque aquela carga ele vai ser mais difícil pela restrição de fluxo sanguíneo ser executada e traz adaptações melhores. Metabolismo, subprodutos e produtos, e aí vai estar uma relação entre como que o metabolismo está atuando e a capacidade desse corpo aguentar determinados subprodutos, como por exemplo o acúmulo de lactato. O acúmulo de lactato e o acúmulo também de íons H+, vai estar relacionado também com a fadigabilidade do indivíduo, ou seja, o indivíduo destreinado tem uma aceitação ou uma tolerância a esses metabólitos maior que um indivíduo destreinado. Esse indivíduo destreinado ele vai durar numa mesma atividade, talvez com a mesma intensidade, menos que o indivíduo treinado. Ativação muscular, que aí vai estar ligado com ativação voluntária, ou seja, do córtex motor até a musculatura. Padrões de ativação, ou seja, amplitudes das ativações musculares, dessa ativação, por exemplo, sinal eletromiográfico. Neurônio motor, ou seja, como que os neurônios motores estão se comunicando com a musculatura, se eu estou perdendo ali alguma função. Feedback aferente, ou seja, o feedback que volta para o cérebro a partir da musculatura para controlar o quanto de ativação eu vou ter naquela musculatura. E propagação neuromuscular, ou seja, se eu tenho ali um músculo em estado pleno ou não, que pode afetar ali como que essa onda de propagação neuromuscular percorre o músculo. Então a fadiga ela vai se manifestar num fato físico, que é a queda de desempenho, e num fato psíquico, que é a capacidade de eu sentir aquela fadiga. Então, por exemplo, para queda de desempenho, redução do número de repetições, diminuição da potência, redução técnica compensatória, redução da amplitude de movimento, que, por exemplo, é uma redução técnica compensatória. Então, eu mudar meu gesto motor para continuar executando o exercício, eu diminuir o número de repetições ou diminuir minha potência, vão ser ali fatores físicos e visuais, por exemplo, redução de amplitude, que não dá para você talvez mensurar tão bem se não tiver nenhum aparelho adicional, mas redução de amplitudes ou técnicas compensatórias muito óbvias, dá para você ver ali, que são fatores que, por você estar fadigando, você tem que compensar algum jeito para a mesma carga ser erguida. Então você, por exemplo, diminui a amplitude ali no supino, ou inclina menos o tronco à frente no agachamento, para essa carga ficar mais perto da centro de gravidade, você precisar executar menos força. É claro que algumas dessas técnicas compensatórias podem não ser voluntárias, podem ser voluntárias para você regular aquele exercício. Fato psíquico, e aí vai estar aumento da percepção de força, aumento da dor, diminuição da afetividade com o exercício, que vão ser fatores que vão ali progredindo durante um exercício que seja fadigante para aquela pessoa. E aí a gente volta naquela discussão de fadiga ou exaustão. A fadiga, ela vai ser uma redução temporária para aquela intensidade e volume que você continua executando. Ou seja, como por exemplo no drop, você diminui a sua intensidade, ou seja, a carga que você está fazendo, você consegue continuar executando mais repetições, só que não com o volume que você já tivesse começado naquela carga. Então, uma série ali de 70% das repetições que você faz no seu segundo drop, talvez você não faça o mesmo número de repetições que você fizesse só fazendo aquele 70%. Mas você mesmo assim aumenta o volume load total, porque você está aumentando ali o número de repetições, mesmo com a carga inferior. E a exaustão é a incapacidade de gerar trabalho. E aí, quando a gente fala de exaustão, está muito ligado a, por exemplo, disfunções durante o exercício, ou exercícios que sejam extremamente extenuantes, que você não consiga gerar trabalho. Por exemplo, um teste de VO2 máximo. E aí pode ser que esse teste não leve totalmente à exaustão, mas leva muito próximo a ela. Então, você não consegue, talvez, continuar aquela atividade com ritmo mais lento. Alguns testes hoje de VO2 máximo até tem protocolos para você continuar, para evitar ter ali uma, uma hipotensão durante esse intervalo do exercício ou durante essa sessão do exercício. Mas algumas testes de VO2 máximo vão totalmente ter exaustão. E aí, pô, as pessoas têm que segurar o atleta ou tem que fazer com que ele pare totalmente essa esteira para continuar descansando fora dela. Então, o caso mais comum é, por exemplo, aquela atleta de maratona que teve na Olimpíada
de 90 e pouco, 80 e pouco, não me recordo muito bem, e teve um caso de hiponatremia. Caso de hiponatremia impede totalmente da tarefa ser continuada, porque ali ela tem uma incapacidade, por exemplo, de gerar contração. Então ali é exaustão por fatores de fadiga, que são, por exemplo, um desequilíbrio do equilíbrio hidroeletrolítico. Então ali a gente tem um caso de exaustão porque a pessoa não consegue, de modo algum, continuar caminhando, gerando trabalho que seja. E aí, as divisões de onde que essa fadiga aconteceria, elas vão se concentrar em fadiga central, fadiga periférica. A central está ali ligada a reduções na capacidade do sistema nervoso central de gerar descendências para a musculatura gerar contração. Fatores no cérebro, nervos espinhais e neurônios motores. E a fadiga periférica vai ser reduções no músculo em si de gerar contrações. E aí fatores no próprio músculo ou no ambiente interno do corpo. Que aí pode ser, por exemplo, a desidratação, como eu falei anteriormente. E aí, fatores, os centrais vão estar proximais à junção neuromuscular, ou seja, o neurônio motor, e as periféricas vão estar distais à junção neuromuscular, ou seja, depois do neurônio motor despolarizar aquela junção neuromuscular. Então, até a despolarização, a gente vai ter sistema nervoso central e na despolarização e após a despolarização, sistema nervoso periférico atuando. Então, os mecanismos vão se concentrar nessas duas regiões para acontecerem. E aí, a gente tem dois modelos de como que o desempenho ele é regulado e como que é, vai acontecer o exercício, esse exercício vai se manter até o momento ali, a dica. E aí, esses dois modelos, como eu falei, a gente não tem verdades absolutas quando a gente vai estudar fadiga. Então, os dois modelos eles têm ali um ponto de erro. E aí, a gente vai ter um modelo de catástrofe periférica, ou seja, em algum momento eu vou ter uma fadiga devido à falha na homeostase, e essas alterações vão ser durante o exercício. Então, as alterações vão ser progressivas, dependendo da intensidade e volume, e aí eu vou ter alterações progressivas no metabolismo, nas respostas cardiovasculares, termorregulação e estado energético, e eu vou ter sempre ali um maior recrutamento para manter o exercício na intensidade exigida mediante mudança fisiológica. Quando a gente fala de falha homeostática, é muito difícil de falar isso, porque a homeostase é o que mantém ali o corpo na estabilidade dele. Então, se eu falho na minha homeostase, eu provavelmente vou causar um dano muito severo ao corpo. Então, esse modelo está ali muito mais ligado a situações de exaustão. Então, quando eu tenho uma falha homeostática, eu vou ter uma exaustão. Eu vou ter, de algum modo, a incapacidade de continuar gerando aquele trabalho, porque eu vou ter uma falha em algum sistema. E aí, eu vou ter o outro modelo, que é o modelo antecipatório. Então, as alterações que ocorrem para o exercício, elas vão ocorrer tanto antes dele, e aí vai depender da minha duração esperada, da minha experiência prévia, que aí eu vou saber a duração esperada, nível de competição, ou seja, um atleta competindo 100 metros nas Olimpíadas e 100 metros com dois amigos, vai ter o mesmo nível de preparo para aquela atividade, não vai ter a mesma expectativa de função para realizar aquela atividade. Então, esses fatores vão estar muito ligados também com a aptidão da própria pessoa. Estado fisiológico atual, ou seja, a pessoa que está cansada ali, provavelmente ela não vai ter uma antecipação tão boa do exercício. E o feedback aferente, ou seja, a musculatura está dando sinalização para o meu sistema nervoso central para eu controlar aquela atividade. E aí, essas manutenções elas vão estar ocorrendo, não de maneira linear, mas de maneira ondulatória ao longo do exercício. E aí, eu posso ter, por exemplo, um surto de desempenho no final da prova. A gente vê isso muito com atletas de provas mais longas. Ou seja, no final da prova, ele vê que está acabando, ele pode gastar o desempenho que ele tem ali na reserva. Porque ele não vai precisar mais daquele desempenho depois da prova. Então, ele pode dar um surto de desempenho que vai estar ali relacionado com a melhora do desempenho no final da prova, para melhorar, por exemplo, um tempo recorde. E aí, essas manutenções metabólicas e neuromusculares vão mudar, por exemplo, o recrutamento de unidade motora. Ele não vai ser contínuo, ou seja, aumentando sempre. Ele vai aumentar ao longo da prova, mas de maneira ondulatória. Ou seja, não vou ter sempre um recrutamento linear aumentando. Mas em momentos ali, por exemplo, no declive, eu preciso ali fazer mais força para passar alguém, eu vou ter ali ondulações nesse desempenho. Então, eu preciso de feedbacks aferentes a todo momento, regulando
que eu vou fazer na minha musculatura, porque eu não controlo minha máxima ativação. Claro que uma força máxima, eu tô ali recrutando mais. Mas, por exemplo, na corrida, eu não vou ficar dando sprint toda hora. Mas meu músculo ele vai estar mudando o recrutamento motor para se ajustar àquele percurso, se ajustar àquela duração de prova, se ajustar a um atleta que está passando do meu lado. Então, esses ajustes vão depender das perturbações que estão sendo geradas. E aí a perturbação, a própria homeostase, ela não vai ser tão significativa. Então, por que eu falei que os dois modelos têm um erro? Primeiro, que o modelo catastrófico ele prediz uma linearidade à fadiga que leva a uma falha homeostática. Então, essa linearidade ela não é tão certa. Essa falha homeostática está muito mais ligada a uma exaustão. Então, não seria um modelo totalmente fadiga, e sim levaria a uma exaustão. Enquanto o modelo antecipatório, ele levaria a uma impossibilidade de você ter uma exaustão, porque sempre o seu sistema nervoso ele vai estar controlando aquele exercício para que você não fique exausto. Você continue mantendo aquela atividade. Então, os dois modelos têm erros quanto a isso, então a interação entre os dois é muito interessante para que a gente entenda melhor que a fadiga ela não é algo linear, nem impossível de você exaurir totalmente, mas é muito difícil você exaurir e que depende de um esforço muito alto, de uma demanda muito alta, e você não tem essa demanda tão alta em situações normais, porque você tem ali sempre uma ondulação dos seus controles neuromusculares, da sua reserva metabólica, para que você continue mantendo o exercício. Então, os dois modelos vão estar interagindo, eles não vão ser 100% certos, mas eles vão ser bases para o compreendimento da fadiga. E aí, a teoria do governador central, que é o ênfase dessa aula, a gente já abordou aqui divisões, modelos de regulação do desempenho, mas a teoria em si, ela vem para abordar como que as estruturas que estão ali centrais no comando motor, a partir de percepções, a partir de aferências, elas mandam e controlam as referências para a musculatura para que a fadiga em si, o controle em si, não seja a ponto de você exaurir totalmente o músculo e nem perder desempenho. E a todo momento você está ali controlando, como não uma falha sendo a fadiga, mas sim, como a gente falou, uma perfeição do sistema de permitir com que você continue fazendo uma prova. Então, o exercício terá diferentes começos mediante uma duração de prova. Por exemplo, se a gente comparar a frequência cardíaca de atletas de 100, 400 e 800 metros antes do início da prova, ou seja, antes do tiro de partida, vai ser diferente. E a percepção que eles têm de o começo da prova ser mais intenso é diferente. Então eu vou ter ali aferências e referências. Duração da prova. Por exemplo, Deception. Deception é a gente enganar o cara que a prova está acabando. Então, quando eu engano ele que uma prova está acabando, por exemplo, a prova de 30, em 20 segundos eu falar que falta 2, ou falar que falta 5, ou nos 10 segundos falar que falta 10, sendo que ainda tem 20 segundos, o cara vai dar um desempenho maior, porque ele acha que está acabando, então ele pode gastar energia. A gente chama isso de Deception, esse engano. E o End Spurt, que é o surto de desempenho no final da prova. Por exemplo, o cara corre 100 metros, no final da prova ele vai desempenhar talvez mais, ele vai acelerar mais, mesmo estando fadigado, mesmo estando acumulando fadiga. Ele sabe que ali está acabando a prova, pode ser a diferença de um recorde, pode ser a diferença de um cara passar ele ou não. Então ele vai gastar mais desempenho para manter aquele exercício, para manter aquela atividade. E as fibras não são totalmente recrutadas independente da intensidade. Então a gente vê ali um recrutamento motor de 35 a 50% das fibras em atividades submáximas e 60% mais ou menos das fibras ali em atividades máximas. Ou seja, novamente, aferências e inferências. Então eu não vou ter um recrutamento máximo. Se eu tiver um recrutamento máximo, eu vou ter um acúmulo de fadiga muito alto. Então esses acúmulos de fadiga muito alto não são interessantes para você desempenhar melhor. Ou ter uma manutenção desse desempenho. Né? Então, a gente vai ter sempre um controle de referências e aferências para melhorar e ter um desempenho sendo mantido durante uma prova, por exemplo. Então, continuando, a teoria do governador central, eu não vou explicar tão bem isso aqui, vocês podem pausar aqui, eu vou explicar só alguns tópicos, são mais interessantes, mas os detalhes em si ficam muito chatos, tem que ficar abordando aqui. Então, os principais detalhes são, por exemplo, estado emocional e grau de fadiga mental, que vão estar relacionados com quão bem o cara consegue desempenhar ou como ele já está cansado previamente durante uma prova. Então, por isso que a gente às vezes faz deload, faz redução da carga, redução do volume antes de provas, antes de competições, porque tenta diminuir isso. Privação de sono,
recuperação do último exercício. A gente vê ali que o sono é uma variável tão importante quanto a alimentação, na maioria dos casos, porque às vezes as pessoas dormem 4, 3 horas e querem desempenhar tão bem, mas a gente vê que não é bem isso que acontece. É nível de motivação, autoconfiança, ou seja, quão bem o atleta tá para aquela prova. Então, se ele vê um cara, pô, erguendo muito mais peso que ele, talvez isso caia a motivação dele, talvez caia a autoconfiança dele, prejudique o quanto de peso que ele consegue levantar, por exemplo. Crenças supersticiosas, recompensa monetária, pô, o cara que faz uma prova valendo R$ 10 e o cara que faz uma prova valendo 10.000, o desempenho que ele vai querer ter é diferente. Provavelmente o desempenho que ele vai ter também vai ser diferente. Presença de competidores e vista de chegada, ou seja, aspectos visuais. Pô, tem competidor ali na linha de chegada, é uma coisa, tem competidor na linha de partida é outra. Então, pô, na linha de partida todo mundo igual, todo mundo vai sair junto. Mas se o cara me passa, se o cara tá muito próximo de mim, isso vai me dar ali é, referências visuais para que eu tenha referências de melhorar meu desempenho. É, Treinamento de habilidade psicológica, que vão ser importantes para principalmente atividades mais longas ou atividades que tenham ali torcidas, para você ter uma predisposição a ter um desempenho, mesmo em situações mais sobrevivência, digamos assim. Então, por exemplo, eu tô num jogo fora de casa. Por exemplo, Vasco vs Flamengo. O Vasco tá jogando no campo do Flamengo. O Vasco vai ter um desempenho provavelmente menor, porque a torcida dele vai estar em menor número. Ele vai estar num campo que ele não reconhece tão bem. Então, eu treinar a habilidade psicológica porque eu desempenho melhor, mesmo em ambientes hostis, pode ser interessante. Feedback preciso ou enganoso, foi o que eu falei lá em Deception. Esfriamento corporal antes ou durante o exercício. A gente vê que algumas provas hoje de maratona e provas mais longas, 21, por exemplo, 10, em ambientes quentes. A gente tem banheiros de gelo para esfriar os atletas. Então, por mais que ele perca uns segundos entrando naquela banheira, é um mecanismo de controle térmico interessante. Quantidade de carboidrato consumida previamente. Vê que na maioria das orientações para atletas, indivíduos que treinam, o consumo de carboidrato tá lá em cima, porque é uma variável muito relacionada com o desempenho que a pessoa vai ter, experiência prévia e feedback visual, que vai estar relacionado com algumas das variáveis que eu já falei anteriormente. E aí, como que essa teoria vai se manifestar? Vai ter modificadores centrais, modificadores finalizadores, que estão regulados também com os modificadores centrais, modificador de antecipação, modificador de reserva e modificadores via aferências, que aí vão estar relacionados com mecanismos de antecipação, ou seja, mecanismos que vão diretamente do cérebro para a musculatura, e mecanismos de feedback, que vão da musculatura ou de outros órgãos para o cérebro. E aí, como que esses mecanismos eles vão se conectar, se conversar entre si? Os mecanismos de antecipação eles vão estar relacionados com a aptidão do indivíduo de começar aquela tarefa, ou seja, da expectativa dele daquela tarefa. Então, começar o exercício. Tem alguns erros de português aí que eu esqueci de tirar, perdoem. Começar o exercício de intensidade diferente, ou seja, o cara que começa um exercício 400 metros e começa 100, a intensidade de 100 vai ser muito maior já no início. Então, a frequência cardíaca dele já vai lá em cima. Taxa de aumento da PSE prevê, por exemplo, a duração de esforço, mesmo em teste de VO2 máximo, ou seja, alguns testes de VO2 máximo a gente vê uma conexão entre o aumento da percepção subjetiva de esforço e o quanto que o cara vai continuar durando. Por exemplo, ele está em 1 minuto de teste, ele já está ali numa percepção de esforço 5, 8, pode ser que a duração dele vai ser muito mais baixa. Então, a expectativa de tempo que ele vai durar está religada à expectativa antecipatória que ele tem daquele esforço. Então, o esforço que ele já está tendo vai ter uma ligação com a antecipação de o quanto que ele pode durar. Reserva, recrutamento submáximo de lactato e CO2 em altitude. Então, a gente vai ter ali uma relação com a capacidade de consumo de oxigênio, o metabolismo de lactato e CO2 em altitudes mais altas. Então, a reserva vai ser diferente, o que modifica o feed-forward, que vai ser enviado do cérebro para a musculatura, reduzindo o desempenho. VO2 máximo, na verdade, ele ocorre em VO2 submáximos. Como assim? A gente vê que a gente não tem hoje um teste que vê VO2 máximo, porque o VO2 máximo seria o consumo máximo de oxigênio pelo corpo. Então, se a gente tem um consumo máximo de oxigênio, a gente nunca vai chegar nele. Porque se um dia a gente chegar nele, a gente está recrutando todas as musculaturas. É impossível. Então, o VO2 máximo, na verdade, vai acontecer em limiares submáximos, porque se eu chegar no máximo, eu não vou manter mais nada. Então ele ocorre em limiares submáximos para que você pause ali o exercício e não cause danos significativos ao homeostase.
é a taxa de acumulação de calor, oxigenação arterial ou cerebral, sede ou perda de líquido, dor muscular ou dano, e nível de cansaço vão estar relacionados com as aferências. As aferências vão delimitar o quanto que o indivíduo consegue desempenhar. Então, essas aferências elas vão estar relacionadas, por exemplo, taxa de acumulação de calor com a hidratação da pessoa. Então, essa hidratação vai estar ali com a perda de líquido, uma sede, e esses fatores vão diminuir o desempenho para que eu continue mantendo ali a atividade, mesmo com intensidade mais baixa. E o anti-esporte, que é o que eu já falei, que é o que está ligado a recordes mundiais, estudos laborais, que vão estar ali sendo ferramentas de você aumentar o desempenho mesmo numa situação que você já está fadigando. Ou seja, final de prova, estudos laborais está muito relacionado com essa engano de você falar que o cara está acabando e ele não está acabando. Então, curto desempenho é uma forma que teu sistema tem de falar, pô, eu tenho menos prova para fazer do que eu tinha no começo e eu tenho ali uma reserva. Agora dá para eu gastar essa reserva porque eu já tô acabando a prova. Então, a teoria ela vai estar muito relacionada com formas que o corpo vai controlando ali o exercício para que ele consiga continuar desempenhando, mesmo assim não cause danos significativos ao próprio corpo. E aí, essa teoria vai ter esses fatores aqui relacionados: fadiga central, fadiga periférica, com fatores psicológicos, comportamentais, fatores contextuais, diferenças por gênero e alterações por privação de sono e cansaço prévio. A gente vai ter essas falhas, por exemplo, no metabolismo energético, deficiência de acoplamento contração, acidose metabólica, acúmulo de ROS, que é basicamente espécies reativas de oxigênio, fosfatos inorgânicos, cálcio, ADP e magnésio, função neuromuscular debilitada e déficit no output do córtex motor, ou seja, no drive descendente que vem do sistema nervoso central. E aí, esses feedbacks eles vão estar sendo desempenhados tanto pelos fusos musculares e OTG, que são sensíveis ao estiramento, à tensão naquela musculatura e nos tendões, e as fibras aferentes tipo 3 e 4, que são ergoreceptores, ou ergoceptores, como vocês preferirem chamar, que são respectivamente mecanoreceptores, ou seja, os aferentes tipo 3, e metaborreceptores aferentes 4, ou seja, os mecanoreceptores são as fibras aferentes tipo 3, elas vão estar sendo sensíveis à contração muscular. Os metabororeceptores estão sendo sensíveis aos componentes químicos de produção de metabólitos e atividade metabólica no músculo vai estar ocorrendo durante o exercício. Então, exercícios mais intensos têm uma aferência maior do que exercícios menos intensos. E aí, a gente vai ter uma diferença também sexual entre gêneros nesses mecanismos de fadiga. Então, como assim? É uma diferença nos hormônios, na diferença de força absoluta e estrutural e na diferença na percepção aferente de fadiga. E aí, aqui já vem um pouquinho mais de fisiologia. E aí, como que esses hormônios sexuais eles vão estar sendo relacionados durante o exercício, durante essa diferença de fatigabilidade das mulheres e dos homens? Os hormônios sexuais femininos, estrogênio, por exemplo, eles vão estar tendo uma relação no metabolismo muscular, na atividade simpática e na força muscular. Vamos lá, principalmente falando agora de atividade simpática. A gente vê que as mulheres elas têm uma diminuição, uma menor, na verdade, pressão arterial do que os homens. Isso acontece porque o estrogênio ele é um hormônio que é, digamos assim, cardioprotetor. Ou seja, ele vai ter ali atuações no sistema cardiovascular, principalmente coração e vasos, que vão melhorar essa função, tornando essa função cardiovascular menos simpática. A função menos simpática ela vai trazer, por exemplo, uma diminuição dessa pressão arterial. Como assim? E as atividades simpáticas que vão ocorrer, mesmo acontecendo, elas vão ter ali uma liberação, por exemplo, de óxido nítrico e a atividade simpática em si, que ocorre na mulher pelo estrogênio, vai ter ali a participação, por exemplo, nos vasos, de um receptor chamado receptor beta-2. Receptor beta-2 nas mulheres, pelo estrogênio, ele é mais sensível. Então, atividades simpáticas, por exemplo, liberam adrenalina. A adrenalina nesse receptor, ele não vai ter um fator de vasoconstrição, e sim um fator de vasodilatação aumentado. Então, a perfusão do músculo vai ser maior. Por quê? Porque o vaso ele está maior, ele oferta mais sangue para aquele músculo.
E os músculos da mulher, não sei se vocês já pararam para ver, mas a mulher tem uma maior predominância de fibra tipo 1. A maior predominância de fibra tipo 1 permite com que o metabolismo da mulher seja mais aeróbio e principalmente mais oxidativo para lipídio. E eu tendo um metabolismo mal oxidativo, eu tenho um metabolismo que gera menos metabólitos. E tendo menos metabólitos, eu tenho uma menor participação daqueles aferentes lá metabólitos, sensíveis a metabólitos, no caso. E também, por eu ter mais fibra tipo 1, eu tenho menos fibra tipo 2, então eu vou ter uma menor força absoluta sendo gerada. Eu tenho uma menor força absoluta sendo gerada, então os vasos que passam naquela musculatura também são apertados durante uma contração e durante um alongamento de maneira menos intensa. Então a compressão desses vasos vai gerar também uma menor compressão que gera uma maior perfusão. E aí, novamente, menor força de contração, menor sensibilidade ou menor ativação das aferências do grupo 3, que são mecanoceptores. E aí, eu vou ter uma menor atividade dessas fibras que gera uma ativação supraespinal também menor. Então, se eu tenho uma menor aferência de fadiga, eu tenho uma menor inibição do meu neurônio motor e eu consigo continuar contraindo mais. Então, eu sou uma mulher que é menos fadigável por eu ter essas variáveis. Então, eu sendo menos fadigável, ou seja, a mulher sendo menos fadigável, ela é mais capaz de manter um exercício. Então, se a gente fala de atividades aeróbicas, provavelmente por esses fatores, mulheres elas podem ter uma melhora ali de atividades aeróbicas, porque elas já têm ali um metabolismo, hormônios sexuais que contribuem para que ela continue fazendo aquela tarefa por mais tempo. Então, eu tenho também alguns fatores de termorregulação, como por exemplo, fatores relacionados ao sistema cardiovascular, ao controle central e ao controle muscular. Então, eu vou ter uma exacerbação de fatores ambientais, de uma hipoidratação, que vão causar distúrbios fluidos. Distúrbios fluidos podem causar, por exemplo, uma necessidade de maior força de contração cardiovascular, uma necessidade de maior comando simpático para centro cardiovascular. E eu vou ter também o estresse térmico, ou seja, a hidratação, o acúmulo de calor, a aclimatação a esse calor e a aclimatação ao frio. Então, esse exercício posto a temperaturas muito altas causa, por exemplo, uma desidratação. A desidratação vai ter ali eh, mecanismos que vão diminuir o desempenho até o ponto que eu tenho que parar totalmente com o exercício, ou que eu vou chegar no ponto que eu tenho uma hiponatremia, por exemplo, que vai pedir totalmente gerar um exercício. Então, fatores fisiológicos estão relacionados com essa diminuição do desempenho, essa fadiga, está relacionados com principalmente uma manutenção do estado de vida. Então, essa manutenção do estado de vida, ela está amplamente relacionada com você ter um limite ali para fazer aquele exercício. E por que eu falo isso? Porque, independente de que a gente for ver, não sei se vocês já pararam para estudar termorregulação, mas uma coisa engraçada da termorregulação é que, independente da intensidade, independente do motivo, seu corpo ele vai querer manter a pele regulando a temperatura. Então, se eu tiver uma hemorragia, meu corpo vai querer manter a pele regulando a temperatura. Se eu tiver um exercício em temperatura muito fria, meu corpo vai querer regular a temperatura. Se eu tiver um exercício em temperatura muito alta, meu corpo vai querer continuar regulando a temperatura. Independente do que for, regular a temperatura é um fator de homeostase. Então, por ser um fator de homeostase, eu vou estar sempre fazendo isso. Então, chega um ponto que, independente de você estar fazendo exercício ou não, seu corpo vai estar regulando a temperatura. Se você está fazendo exercício, você está estressando mais seu corpo, está aumentando sua temperatura corporal, mesmo seu corpo já querendo diminuir a temperatura corporal. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas faziam antigamente em enfermagem era o cara tá sangrando ou o cara tá passando mal, ele bota uma mantinha para esquentar o cara. Mas isso vai fazer com que o cara perca mais líquido. Ele tá esquentando, então ele tá aumentando a temperatura corporal. Vai causar um maior estresse térmico, vai perder mais líquido, causar ali talvez uma piora no quadro. Então, são mecanismos fisiológicos difíceis de falar, tanto que deu 50 minutos de aula, vai dar um pouquinho mais agora antes de finalizar. Mas eu deixo isso aqui algumas recomendações de leitura.
São artigos bem interessantes, são livros bem interessantes. São bases pra você entender fisiologia, para você entender controle motor, para você entender como que o músculo se comunica com o cérebro e que são fundamentais para quem quer estudar um pouco de fadiga mais profundamente. Eu deixo aqui meu Lattes, meu Open Science Framework, eu deixo alguns trabalhos que eu faço parte lá. Então, agradeço quem participou aí. Fico à disposição para qualquer dúvida lá no grupo ou aqui nos comentários que vocês têm. Um abraço, espero que esse vídeo ajude vocês e até uma próxima reunião. Tchau, tchau.